Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo triplo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E agora, pessoal, chegou a hora de vocês conferirem. Afinal de contas, nós fizemos aí um vídeo de agenda onde demos a oportunidade de vocês mandarem perguntas. Então vamos só recapitular quais são as picapes que a gente tem aqui. A Toyota Hilux na versão SRX topo de linha, que inclusive das três é a que recebeu atualizações mais recentemente. Ela agora está com um motor mais potente, com mais torque e também ganhou mais tecnologia embarcada. Para confrontar ela, temos aí a S10, também na versão topo de linha, a High Country, que já passou pelo canal, e não faz muito tempo fizemos um outro comparativo triplo desse daqui. Só que na oportunidade a gente usou a S10 High Country, usou também a Nissan Frontier na versão topo de linha e a Mitsubishi L200 na versão topo de linha. Inclusive são duas partes desse comparativo, vale a pena você conferir aí no canal. Então a S10 voltou para confrontar essas duas e trouxemos também a Ford Ranger na versão Limited, também topo de linha. Pessoal, no nosso canal, há mais ou menos um ano atrás, a gente fez um comparativo da Ranger Storm com a Frontier Attack. E aí naquela oportunidade também fizemos um 4x4 muito legal, numa área natural, que inclusive foi o mesmo lugar que a gente usou para fazer aqui o 4x4 dessas três picapes. Então, como vocês estão vendo, esse vídeo aqui vai ser muito legal, porque nós vamos mostrar todos os detalhes dessas daqui, que são as picapes que eu diria assim, que tem a maior representatividade no mercado brasileiro dentro do segmento de médias. É claro que existem muitas diferenças entre essas picapes, mas existem algumas outras coisas que elas são bem parecidas. E hoje eu vou fazer um resuminho para vocês. Todas elas têm motor turbo diesel, sempre acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas. E como estamos falando de picape média, elas têm tração traseira e todas elas têm um seletor eletrônico para você acionar o 4x4. E aí funciona assim, é aquele 4x4 de tempo, o que eles chamam de part-time, ou seja, na hora que você aciona o 4x4, ele sincroniza a rotação do eixo dianteiro com o eixo traseiro. Se o eixo dianteiro der uma volta, o traseiro também dá uma volta. E você só deve usar esse tipo de tração quando você está em piso de baixa aderência. Não deve ser usado no asfalto seco, porque quando você faz curva, principalmente as mais fechadas, os eixos têm a tendência de ter rotação diferente e isso pode acabar comprometendo o sistema de tração. Outra coisa, elas também têm sistema de tração reduzida. Então todas elas têm esse mesmo recurso. E outras coincidências, né? Porque elas usam o mesmo tipo de suspensão. Na frente são suspensões independentes e na traseira são suspensões do tipo feixe de mola. Eu estou destacando isso porque a gente sabe que nesse segmento existe a Frontier, que tem lá uma suspensão traseira com uma construção um pouco diferente, mas aqui são todas feixe de mola. E outra coincidência entre elas, sistema de freios. Todas elas têm freio a disco dianteiro com freio tambor traseiro. Novamente eu destaco isso, porque a gente sabe que existe a Amarok, que no caso tem freio a disco nas 4 rodas. Então tem muita coisa aqui que a gente, como está vendo aqui, é bastante parecida entre as picapes. Mas agora vamos nas diferenças. Então já vamos começar falando aqui de motorização, afinal de contas é um ponto bastante importante para quem compra picape diesel. Só um detalhe, né, pessoal? Todos os motores nas picapes aqui são montados longitudinalmente. Esse motor aqui da Toyota tem o código interno de 1GD. Estamos falando aí de um motor totalmente novo na Hilux? Definitivamente não. É o mesmo motor da Hilux anterior. O que mudou aqui? Ele, para ter um pouco mais de potência agora, mudou algumas peças. Uma delas é a peça da turbina, que agora está diferente. E com isso a gente conseguiu mais potência aqui. Agora ele entrega 204 cavalos, e isso obtidos a 3.400 rotações por minuto. Do comparativo, é a picape com maior quantidade de cavalos. O torque também melhorou bastante, 50,9 kgfm, e isso a 2.800 rotações por minuto, então está bem melhor. Quando a gente olha a relação peso-potência, a que tem a melhor relação, ou seja, a quantidade de quilos para cada cavalo, e aí quanto menor o número, melhor, é justamente a Hilux, com 10,2 quilos para cada cavalo. E o peso-torque também é o melhor,
41,1 quilos para cada quilograma força-metro. Isso certamente deve melhorar bastante o desempenho aqui da Hilux. Agora, tem algumas coisas aqui que a Toyota esqueceu de fazer, né? Como, por exemplo, ela manteve a picape com a direção com acionamento hidráulico. A gente sabe que a direção hidráulica acaba roubando potência do motor e aumentando o consumo. Isso eu estou destacando porque as outras duas picapes têm direção com acionamento elétrico. Bom, pessoal, a gente espera que os novos números da Hilux tenham melhorado o desempenho dela. Só de curiosidade, todas as três picapes aqui têm a mesma velocidade máxima limitada eletronicamente em 180 km por hora. A Toyota não informa oficialmente o 0 a 100 da picape, mas a gente encontrou em vários lugares o número de 12 segundos. Eu acredito que esse número deva estar melhor aqui na Hilux SRX, mas nós vamos testar isso para vocês. Na Ford Ranger a gente tem um motor aqui que a gente já conhece de longa data. Estamos falando do motor que a Ford chama de Duratorque. Esse daqui das três picapes é o único com 5 cilindros em linha. E outro detalhe, aqui ele é 3,2 litros, enquanto as outras duas é 2,8. E isso, pessoal, deve interferir no consumo. Afinal de contas, geralmente cilindrada maior bebe mais. De toda forma, a potência máxima aqui é de 200 cavalos. Agora, olha só, essa é a picape que atinge 200 cavalos com a menor rotação, ou seja, 3.000 rotações por minuto. O torque máximo aqui é o menor das três, 47,9 kgfm. Entretanto, ele atinge esse torque a 1.750 rotações por minuto, de novo a menor rotação. Isso pode também fazer diferença nas medições. De toda forma, a relação peso-potência e peso-torque das três, essa aqui é a menos favorável, porque aqui são 11,3 quilos para cada cavalo na relação peso-potência e 47,4 quilos para cada quilograma força-metro. Pessoal, de novo aqui, os números oficiais da Ford dizem que a aceleração aqui dessa picape de 0 a 100 acontece em 11,6 segundos, mas a gente vai testar isso para vocês. E outro detalhe, aqui o motor tem a direção com assistência elétrica que não rouba potência e também pode ajudar na questão de economia de combustível. E aqui na Chevrolet S10, pessoal, a gente já tem um motor bastante conhecido. O código interno da GM para ele é XLD28. Esse motor aqui, pessoal, tem potência máxima de 200 cavalos obtidos aí a 3.600 rotações por minuto. Das três picapes, é o motor com maior torque, de 51 kgfm, obtido a 2.000 rotações. Não é uma rotação tão baixa quanto a da Ranger, mas é o maior torque disponível. Isso deve fazer diferença no que diz respeito aí ao 0 a 100. Inclusive, pessoal, quando a Chevrolet ano passado fez aí a mudança do facelift da S10, que ela colocou um pouquinho mais de equipamentos, ela fez uma mudança estrutural no motor, porque ela substituiu a turbina, usou uma outra turbina. Isso não mudou a potência e o torque, entretanto isso aí melhorou a aceleração. E agora, pelo menos a Chevrolet diz que essa picape vai de 0 a 100 em 10,1 segundos. Isso pela ficha técnica. Então, por esta informação, a gente deve ter aqui a picape mais rápida. Mas vamos lá as informações de peso, potência e peso torque. Aqui nós temos o peso potência de 10,5 quilos para cada cavalo. A gente não é o melhor, mas muito próximo aí da melhor. E o peso torque dela é de 41,2 quilos para cada quilograma força-metro. Também muito próximo do melhor número. Mas aí a gente tem que ver na prática como tudo isso fica. De toda forma que essa aqui é uma forte concorrente a ter efetivamente o melhor 0 a 100. Vou aproveitar para destacar o que essas picapes têm aqui na parte da frente. Eu vou começar aqui pela Chevrolet S10 falando de iluminação, que inclusive é a picape que tem menos oferta de LEDs. O que a gente tem em LED aqui? A assinatura da lanterna, que vocês estão vendo inclusive aqui acesa, que durante o dia também é a luz de rodagem diurna, aquela que quando você dá a partida no motor, se ilumina para indicar a posição do carro. De resto, são soluções bem convencionais. Farol alto e farol baixo, iluminação halógena, que inclusive também temos iluminação halógena nos faróis auxiliares, e a luz de pisca, que é incandescente convencional. Também posso destacar 4 sensores de estacionamento aqui na frente e também aqui na S10 a gente tem uma câmera ali no para-brisa, que serve justamente para o sistema de alerta de colisão frontal que essa picape possui e o aviso de saída de faixa quando você está na estrada. Detalhe, só aviso, não faz a correção, ele apenas indica. E é curioso isso, porque a Chevrolet aqui
tem direção com assistência elétrica. E a gente conhece outros carros da Chevrolet que tem um sistema de correção que é fácil até de ser implementado quando você tem uma direção com assistência elétrica, que é o caso do Cruze e é o caso da Equinox. Porém, a Chevrolet não implementou essa assistência aqui na S10. Quando a gente vem aqui para a Ranger, a gente já vê a presença de maior quantidade de iluminação em LED. Inclusive, pessoal, temos também a assinatura da lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. E aqui no caso, pessoal, farol alto e farol baixo também em LED. Detalhe que nós temos aqui o sistema do tipo projetor, que olha só, tem um farol baixo nele. Quando você aciona o farol alto, você também tem o farol alto aqui no projetor e um refletor adicional também em LED. Então a gente tem uma quantidade de LED bem interessante aqui. Entretanto, a Ford esqueceu de colocar o LED no farol auxiliar ali embaixo, que continua sendo do tipo halógeno. E olha só, a luz de pisca aqui, pessoal, poderia ser em LED? Poderia, mas é incandescente convencional. Outros recursos que a gente encontra aqui na Ranger, também 4 sensores de estacionamento dianteiro. Também temos a câmera ali no para-brisa, só que ela trabalha integrada com um radar que vai aqui no para-choque. É um quadradinho que a gente tem ali no centro do para-choque. E aí o que acontece? Essa picape também tem um alerta de colisão frontal, só que ela acrescenta mais coisas. Por conta do radar, ela também tem o controle de cruzeiro adaptativo, que é muito útil aí na estrada. E por ela ter direção com assistência elétrica e a câmera, ela tem um aviso de saída de faixa com o sistema de correção atuando sobre o volante, entendeu, pessoal? Então ela vai se manter na faixa, mas com a atuação do volante. Assim eu posso dizer para vocês que aqui das 3 picapes, além dela ter um bom sistema de iluminação em LED, ela é a que tem o melhor sistema de assistência à condução. E aqui na Hilux, como é que é? Pois bem, temos aqui elogios e críticas. Começando pelos elogios, sistema de iluminação 100% em LED, o verdadeiro Full LED. Então aqui nós temos luz de lanterna, luz de rodagem diurna, luz de pisca, farol alto e farol baixo em LED e até mesmo o farol auxiliar também em LED. Isso proporciona muito mais conforto ao rodar à noite. E aqui nós também temos a câmera instalada no para-brisa e o radar frontal, o famoso TSS da Toyota, que a gente já viu aí no Corolla Cross e até mesmo no RAV4, os sistemas de assistência à condução. Por conta disso, tem alerta de colisão frontal também, tem também o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de aviso de saída de faixa. Entretanto, aqui nós temos direção com assistência hidráulica. E sobre esse sistema de direção, a gente não consegue aplicar assistência. Mesmo assim, a Toyota Hilux tem o sistema para tentar corrigir a trajetória dela na faixa. Como é que funciona? É diferente. Em vez de atuar no volante, como acontece ali na Ranger, ele freia o carro. Então, quando você está começando a comer a faixa, o que faz? Vai lá e freia as rodas do lado oposto. A gente já viu o recurso assim, por exemplo, em carro da Mercedes. Mas se vocês perguntarem para mim, funciona tão bem quanto aquele que atua no volante? Eu já respondo, não. Evidentemente que aqui nós temos assistência à condução que a gente não vê, por exemplo, na Chevrolet S10, mas definitivamente não é tão bom quanto que a gente tem ali na Ranger. E aqui vai mais outra crítica para a Toyota. Tem sensor de estacionamento dianteiro, apenas 2. Pô, Toyota, poderia ter colocado 4 sensores de estacionamento dianteiro aqui num carro desses, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da parte traseira das picapes e os recursos que a gente encontra aqui, uma a uma. Começando aqui pela S10, vocês estão vendo que o para-choque tem 2 níveis que você consegue inclusive pisar para subir. Aliás, as 3 picapes usam aí o mesmo desenho de para-choque, para assim dizer. Também temos câmera de ré aqui, as 3 picapes contam com câmera de ré e temos 4 sensores de estacionamento. As 3 picapes têm 4 sensores de estacionamento. Agora as diferenças. Vocês estão vendo que ali na parte traseira existe uma espécie de Santo Antônio. Não é um Santo Antônio, é mais uma peça aerodinâmica para compor o visual da picape. A S10 tem e a Ranger tem, já a Hilux não tem. Entretanto, pessoal, eu já vou citar um pênalti das 3 picapes. Porque quem usa picape mesmo vai colocar carga na caçamba e nenhuma delas tem uma proteção ou um anteparo no vidro traseiro. Então, dependendo da carga que você colocar, essa carga pode bater no vidro e isso acaba sendo um problema para quem efetivamente coloca bastante carga na caçamba. Mas vamos ver o que mais que tem de diferente, olha só. A S10 tem capota marítima e a Hilux também tem
Já a Ranger não tem capota marítima, tá? Então, se você quiser capota marítima na Ranger, você tem que comprar como acessório. Na S10 e na Hilux é série. E abertura de tampa de caçamba, todas elas têm aquele sistema de fechamento por chave. E olha só, a S10, vocês estão vendo que está abrindo devagarzinho, porque existe um acessório aqui que não é de série, isso aqui é um acessório, que é um amortecedor para deixar a tampa abrindo mais lentamente. A proteção de caçamba aqui é série. Vamos ver aqui na Hilux como é que é. Vamos abrir aqui e pá! A tampa despenca, não tem nem o acessório, mas tem aqui o protetor de caçamba. E vamos ver aqui a Ranger. Olha, pessoal, ela cai, mas ela cai mais lento, porque existe aqui sim, de série, um sistema de contramola que deixa a tampa mais leve. Então, apesar dela cair, ela tem uma suavidade maior. E o protetor de caçamba aqui também é série. E já que estamos com as caçambas abertas, vamos falar das capacidades de cada uma. Começando aqui pela Hilux, pessoal, capacidade volumétrica da caçamba, 1000 litros, e capacidade de carga, 1000 quilos. Quando a gente vai lá na Ranger, capacidade volumétrica, 1180 litros. Em teoria, é a caçamba com a maior capacidade em volume. E, porém, a capacidade de carga é de 1001 quilos. Curioso esse 1 quilo a mais em relação à Toyota. E quando a gente vem aqui para a S10, capacidade volumétrica, 1061 litros e a capacidade de carga, 1049 quilos. Bom, pessoal, vou dar minha opinião aqui a respeito disso. O que realmente interessa aqui é só a capacidade volumétrica, porque cá entre nós, né, dizer que essa picape consegue carregar 48 quilos a mais que aquela e aquela 1 quilo a mais que essa, é meio bobagem isso. Na prática, todas elas carregam a mesma coisa. O que vai mudar mesmo, aí sim, é a capacidade volumétrica da caçamba, que dependendo da picape, no caso ali da Ranger, ela tem um volume de 1180 litros, portanto, um compartimento maior para você colocar coisas volumosas. E já vamos aproveitar para esclarecer aquela dúvida tradicional. Bom, tem capota marítima aqui e tem capota marítima aqui. Serve para proteger as coisas lá dentro de poeira e água? Definitivamente não. Vocês estão vendo aqui que as duas picapes estão bem sujas de poeira, justamente aí que a gente andou por algumas estradas de terra e como vocês viram, entrou poeira e entra água. Portanto, se você quiser transportar coisas aqui que não possa nem molhar e nem sujar, aí você precisa daqueles acessórios adicionais, aquelas bolsas com zíper, para eventualmente fazer isso sem ter nenhum problema depois com a sua carga. E quando o assunto é iluminação aqui atrás? Pessoal, aqui a gente vê aquelas escolhas no mínimo curiosas das montadoras. Falando aqui da Ranger, lá na frente até que a gente tem uma solução boa em LED. Quando chega aqui atrás, tudo, absolutamente tudo em lâmpada incandescente, até mesmo a iluminação de placa. Então lembra de LED lá na frente, mas esquece aqui atrás. Quando a gente vai para a Chevrolet S10, também de novo curioso, né? Lá na frente praticamente não tem LED, entretanto aqui atrás luz de freio e luz de lanterna em LED, já luz de pisca e luz de ré incandescente e também luz incandescente na iluminação de placa. E quando a gente vem aqui na Hilux, mais uma vez aquelas escolhas curiosas, né? Lá na frente tudo em LED e aqui atrás, pô, você deve estar imaginando, é tudo LED? Não, não é. A gente tem iluminação de lanterna, inclusive, bem bonita aqui, como vocês estão vendo, com uma assinatura legal em LED, luz de freio em LED, luz de ré em LED e, acredite se quiser, a luz de pisca deixaram incandescente e a luz de placa também incandescente. Não dá para entender essas escolhas. De toda forma, a melhor iluminação traseira acaba sendo aqui a da nova Hilux. E o espaço aqui no banco traseiro, como é que é? Nós vamos começar aqui pela S10, lembrando que nós vamos usar o ajuste do banco dianteiro igual para todas as picapes, ou seja, o mais para baixo possível, a coluna de direção também para baixo e quando houver a possibilidade da coluna de direção em profundidade, o mais para frente. Bom, começando aqui na S10, o espaço é bom, a gente consegue ver quase um palmo de distância entre o joelho e o encosto. A movimentação de pés também é bastante generosa. Agora uma observação, vocês podem ver que a perna não encosta completamente aqui na parte de baixo do banco. Mesmo quando você afasta mais para frente, ela chega também a não encostar totalmente. Os recursos que a gente tem aqui atrás, alça de segurança no teto, ganchinho para você poder pendurar um cabide, porta-objetos ali para você colocar
garrafa ou lata, e pode ser qualquer um dos dois porque é de pé, e sobra um pequeno espaço para você guardar um smartphone ou uma carteira. A gente também tem aqui o descansa-braço escamoteável, sem porta-latas, e temos também uma tomada 12 volts ali. Dos recursos que a gente vê aqui não são tão generosos assim, mas tem o essencial. E aqui na porta o acabamento, olha, plástico duro quase em tudo. Apenas essa porção aqui, você tem um material suave ao toque, que lembra bastante o mesmo material que a gente tem aqui no banco, inclusive com a costura contrastante. Basta sentar aqui atrás na Ranger para a gente já ver a diferença. Como por exemplo, o banco, ele é mais anatômico e a gente também percebe que o encosto é um pouco mais inclinado, isso dá mais conforto. Entretanto, o espaço é menor. A gente vê aqui uma distância de apenas 4 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés também é um pouquinho mais reduzida. Afinal, não tem milagre. Se você desenha um banco mais inclinado, você vai comprometer o espaço. Quais são os recursos que a gente tem? Alça de segurança no teto. O ganchinho de cabide, que em vez de ficar aqui, ele fica aqui atrás no teto. São dois, uma posição diferente. A gente também tem espaço ali na porta para colocar a lata ou garrafa, e o espaço adicional para você guardar mais coisas é um pouquinho maior do que na S10. A gente também tem aqui um descansa-braço escamoteável, só que aqui nós temos 2 porta-latas. E outra coisa, também está presente a tomada de 12 volts como na S10. Entretanto, a gente observa aqui um túnel traseiro um pouquinho mais alto, e isso o que acaba fazendo? Quem vai sentado aqui na 5ª posição acaba tendo um pouco menos espaço para as pernas. E por fim, pessoal, o acabamento que a gente tem aqui nas portas. A gente consegue ver, por exemplo, que a região onde você apoia o braço aqui e até mesmo a lateral, você tem acolchoado, né, um material suave ao toque, o que acaba sendo mais gostoso em matéria de conforto. Moral da história, aqui na Ranger a gente tem um pouco menos de espaço, mas o desenho e o conforto é um pouco melhor que na S10. E aqui no banco traseiro da Hilux, como é que é? Pois bem, eu já vou falar para vocês que é confortável, tá? Você também tem um banco anatômico, você fica relativamente confortável, como acontece na Ranger. Agora, quando a gente vai para a questão de espaço, olha só, aqui eu tenho no máximo 2 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés também é apertada, então já dá para dizer seguramente que, apesar de ser confortável aqui atrás, é a que tem menos espaço para movimentação de pernas. Entretanto, olha só, é a única que tem essa alça de segurança aqui do lado. Pode parecer bobagem, mas pessoas de mais idade e com mobilidade reduzida podem usar isso aqui para entrar e sair da picape. Isso aqui acaba ajudando bastante, né? O que mais que a gente tem aqui atrás? Também temos a alça de segurança do teto e o ganchinho, que na S10 fica aqui, e aqui é aqui atrás, como na Ranger. Então você tem aqui 2 ganchinhos aqui no teto, aqui atrás. A gente também encontra espaço na porta para lata ou garrafa, e das 3 é a que tem o maior espaço ali para você guardar coisas como smartphones e outras coisas mais. Também temos o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, e olha a diferença. Aqui na Hilux é a única que nós temos saída de ar-condicionado para o banco traseiro. A gente sabe que o Brasil é um país tipicamente quente, né? Então quando você tem esse tipo de saída, faz muita diferença em regiões quentes, e isso é um diferencial a mais. Porém, nós não temos a tomada 12 volts. E já que a gente está falando aqui da região do console, também temos aqui um pequeno túnel traseiro. Não chega a ser tão alto, mas ele acaba reduzindo um pouco o espaço para quem vai aqui na 5ª posição. E em matéria de acabamento? Bom, olhando a porta, plástico duro, porém a região onde você apoia o braço é um material bastante parecido ao do banco, suave ao toque com costura contrastante, e a gente também vê alguns detalhes de acabamento na porta que dão um pouquinho mais de sofisticação, né? Essa peça de plástico aqui, pintada em prata fosco, também a maçaneta cromada, acaba dando um visual mais interessante, um detalhezinho aqui em black piano. Então o que a gente pode dizer como conclusão das 3? A Hilux aqui atrás está tão confortável quanto a Ranger. Certamente é a que tem menos espaço das 3, a S10 é a que tem mais espaço. Entretanto, é a única que tem saída de ar-condicionado, e para nós parece que o acabamento da Hilux acaba sendo melhor do que as outras 2. Aqui na frente, pessoal, vamos começar pela S10. E lembrando, o critério de ajuste do banco será o mesmo que a gente usou no do motorista para medir a parte traseira. Isso assim nas 3 picapes. Então vou começar falando aqui do próprio banco mesmo, que é forrado aqui em couro, inclusive a parte central é microperfurada. Eu vou dizer para vocês aqui que o couro tem uma boa qualidade.
Passando aqui para a porta, a gente também tem aqui uma área suave ao toque. Essa daqui é onde você apoia o braço e encosta. Inclusive esse material é bastante parecido aqui ao do banco. De resto, nós temos plástico duro. Agora, 2 detalhes. Maçaneta cromada e também este detalhe aqui na porta em preto piano, onde a gente tem ali inclusive o nome da versão. Acaba dando um visual mais interessante. E a região ali onde a gente usa para guardar as coisas, você tem espaço para colocar lata ou garrafa e dá para ser bem porque é de pé e ainda sobra espaço adicional para você guardar outras coisas. Chama atenção o fato de ser acarpetada. Então, se você colocar objetos que podem fazer barulho, moedas, chaves, essas coisas, aquela parte acarpetada acaba ajudando para reduzir o barulho. Falando aqui do painel, pessoal, plástico duro aqui, plástico duro aqui. Esta parte do painel também é suave ao toque. O material lembra bastante o material do banco, inclusive aqui com costura. E a gente também tem aqui o porta-luvas, que olha só, você consegue abrir ele sem bater no joelho, ó. Tem espaço aqui. E eu vou dizer que tem um espaço interessante. A gente ainda pode destacar essa alça aqui de segurança, além da alça de segurança aqui no teto, tem essa outra lateral aqui que é muito bom para pessoas com mobilidade reduzida, para poder se apoiar aqui na hora de entrar e sair. Também temos aqui o parasol com espelho, mas não é iluminado. Então o que eu vou dizer aqui para vocês? Temos aqui o essencial, tá? Nada de muito diferente do que normalmente você encontra aí numa picape média. Só de sentar aqui na Ranger a gente já percebe algumas diferenças. O banco, por exemplo, é efetivamente mais anatômico e mais confortável que a S10. Também em couro, a gente consegue ver aqui a costura. Inclusive, pessoal, quando a gente vai para a porta, aí falando também de acabamento, olha só, a gente até tem plástico duro aqui, plástico duro aqui, plástico duro na parte de baixo. Entretanto, a gente vê um cuidado da Ford maior com o acabamento. A gente tem aqui uma maçaneta que não é cromada, mas ela tem um visual diferente. Aí nós temos um detalhe aqui num plástico, um cinza mais claro, o puxador da porta também, e olha só, suave ao toque aqui e suave ao toque aqui. Inclusive esse material muito parecido com o do banco. E um bom espaço para guardar coisas ali embaixo. Não é acarpetado como a gente vê, por exemplo, na S10, mas você tem espaço ali para colocar garrafa, lata e outros objetos. De toda forma, o acabamento é nitidamente melhor. Quando a gente vem aqui para o painel, aqui também nós temos plástico duro e plástico duro. Só que aqui na parte superior, ele também é um plástico com um acabamento mais interessante, é mais gostoso ao toque. E aqui no painel, ainda que seja plástico, a gente consegue ver uma continuidade aqui com a porta nesse cinza aqui um pouco mais claro. Quando a gente abre aqui o porta-luvas, esse sim, esse bate na perna, então você tem que afastar aqui as pernas para conseguir ter acesso ao porta-luvas e ele é nitidamente menor que o da S10. Quando a gente chega aqui no parasol, também temos espelho, só que aqui, pessoal, temos iluminação, o que acaba fazendo diferença à noite. Então o que eu posso dizer em relação à S10? Temos acabamento melhor e temos um conforto também maior. Entretanto, no que diz respeito a espaço de perna aqui, como também acontece no banco traseiro, a Ranger fica um pouquinho atrás da S10. E na Hilux aqui da Toyota? Pois bem, pessoal, aqui só de sentar, a gente já percebe que o banco das três é o que tem o melhor conforto, o melhor desenho anatômico e também o melhor acabamento no banco, né? A gente percebe que aqui o couro tem mais qualidade do que nas outras duas. Inclusive a parte central aqui é micro perfurada, você vê que é um acabamento bem bonito aqui do banco. E por falar em acabamento do banco, ó, aqui na porta também é plástico duro em tudo, só que aqui onde você apoia o braço, somente onde você apoia, é material suave ao toque, inclusive da mesma qualidade aqui do banco. Entretanto, só nessa parte. Essa parte aqui não é plástico duro. A gente também tem aqui a maçaneta cromada, um detalhe aqui em prata fosco e um detalhe em black piano aqui. A parte de porta-objetos, você tem ali condição de colocar garrafa ou lata, porque a posição é de pé. Entretanto, o espaço adicional que sobra, só para coisas estreitinhas. Carteira, smartphone, um óculos com uma caixa bem fininha, cabe ali naqueles compartimentos, um tablet, jornal, revista, mas coisas mais largas não vão caber ali. Outras coisas interessantes aqui que eu vou destacar para vocês, pessoal. Bom, falar de porta-luvas, olha, ele também encosta aqui nas pernas, você tem que afastar um pouquinho para ter a abertura completa. Eu vou dizer para você que das três, esse é o porta-luvas que tem menor espaço. Entretanto,
Olha os adicionais aqui da Hilux. Você tem um outro porta-luvas aqui na parte superior que nenhuma das duas oferece. E esse não tem nenhum problema com a perna, inclusive com uma aberturazinha aqui do lado para ter comunicação com o ar-condicionado. Então, se está com o ar-condicionado no frio, o que acontece? Você pode colocar aqui uma garrafa ou uma lata, não vai gelar, mas vai manter a sua bebida fresca. Outro detalhe legal da Hilux, olha só, tem um porta-latas e porta-garrafinha também aqui. E o detalhe é que ele fica bem na frente da saída de ar-condicionado. Mais uma vez, se você tiver com ar-condicionado no frio, você vai conseguir manter a sua bebida mais fresca. Todas as três têm essa alça de segurança aqui para ajudar a entrar e sair. Aqui nós também temos o parasol com espelho, só que aqui não tem iluminação. A única que tem iluminação é a Ranger. Então o que a gente pode dizer? Olha só, são escolhas bem diferentes. O espaço para pernas aqui na Hilux certamente é o menor das três, não há dúvida nenhuma. Quando a gente fala de acabamento de banco, exclusivamente o banco, o melhor banco das três é o da Hilux, a Ranger em segundo e a S10 em terceiro. Acabamento de porta, aí a Ranger é um pouco melhor do que a Hilux em segundo e a S10 em terceiro. Porém, quando a gente fala de espaço, a que tem mais espaço para pernas e movimentações e tudo mais é a S10. Então aí é uma questão do cliente escolher se ele quer acabamento e recursos, né? No caso aqui o porta-luvas diferentes e o porta-copos, ou se ele quer mais espaço que ele vai encontrar, por exemplo, na S10. E para o motorista, o que cada uma das picapes oferece? Começando aqui pela S10 na porta, pessoal, eu tenho ali botões com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. Também o botão para trancar e destrancar as portas, o comando elétrico dos espelhos e olha só, temos aqui a possibilidade de rebatimento elétrico dos espelhos, o que é bastante interessante. A parte de porta-objetos é igual à do passageiro. O volante, pessoal, aqui nós temos apenas ajuste de altura, como vocês estão vendo, né? Falta o ajuste de profundidade. O banco, nós temos ajuste elétrico, mas eles são mais simples. Por quê? Nós só temos aqui altura, como vocês estão vendo, distância e encosto. Nós não temos aquela possibilidade de inclinar o assento que a gente vê em alguns veículos. Aqui do lado, nós temos os controles para acionar os faróis, inclusive tem a posição automática com acendimento, o controle de altura do facho do farol e o dimer aqui para aumentar e diminuir a intensidade do painel, que também está indexado à tela da central multimídia. Aqui no centro, 2 porta-copos, o botão de seleção da tração, né? 4x2, 4x4 high e 4x4 reduzida, a alavanca de câmbio com o comando sequencial e o ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona. Cabe destacar também que o espelho aqui é autocrômico e a diferença aqui na Chevrolet é justamente os botões que você tem aqui para o sistema do OnStar. Então você tem um botão dedicado para o caso de SOS, de emergência, um aqui para você chamar a operadora e um outro aqui para você atender a chamada de quando a operadora está te chamando por qualquer motivo. Então, como a gente consegue ver aqui na S10, temos, digamos assim, os itens mais essenciais e básicos para conforto que a gente encontra num veículo aqui desse tipo de categoria e preço. E aqui na Ranger, como é que é? Pois bem, vamos falar dos ajustes primeiro, né? O banco é um pouquinho mais confortável que o da S10 e olha só, você tem mais ajustes elétricos aqui. Então você tem também a altura, você tem a distância, tem o encosto. Só que aqui você tem a inclinação do banco, né? Mas infelizmente em nenhuma delas a gente tem posição de memória. Pois bem, na porta também temos botões simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trancamento e destrancamento aqui das portas, o controle dos espelhos fica aqui. E aqui a gente também tem a função de rebatimento dos espelhos. Aqui nós temos os controles do farol, inclusive com também o ajuste de altura do facho, que fica num botãozinho aqui no meio que você aperta para acionar. E também temos aqui o controle de dimer do painel, que também está indexado aqui à central multimídia. Pois bem, aqui no console central, 2 porta-latas também, o câmbio com o comando sequencial das marchas, temos aqui o seletor eletrônico de tração, 4x2, 4x4 high, 4x4 low, lembrando que aqui existe um diferencial, que é o botão para o bloqueio do diferencial traseiro. Então ele pina o diferencial traseiro em condições extremas de 4x4, quando você está na reduzida, para você conseguir ter mais tração. Isso a S10 não oferece. Outra coisa também que é legal aqui, ar-condicionado digital e automático de
dupla zona, então você tem uma temperatura para o motorista e uma temperatura para o passageiro. Isso acaba fazendo diferença principalmente para casais. O espelho aqui é do tipo autocrômico, também temos aqui o parasol com o espelho, inclusive com iluminação para o motorista. Então isso aí acaba também fazendo diferença. Então o que a gente vê aqui? Um recurso a mais no banco, que acaba permitindo um ajuste mais legal. E o volante aqui, olha pessoal, só ajuste de altura, tá? Não temos ajuste de profundidade. De toda forma, um pouquinho mais de conforto que na S10, diferença aqui para o ar-condicionado digital e automático dupla zona e também o bloqueio do diferencial traseiro que faz diferença na hora do 4x4 mais extremo. E aqui na Toyota Hilux, como é que é? Pois bem, vamos começar falando do conforto, que é um pouquinho melhor do que na Ranger. Aqui a gente também tem banco com ajuste elétrico, olha só. Distância, altura, inclinação do encosto e também temos o ajuste de inclinação do assento, como a gente viu lá na Ranger. Mas o banco é um pouquinho mais confortável. Só que olha só, volante. Aqui tem que destacar um negócio importante. Também tem ajuste de altura, como nas outras. Entretanto, é a única com ajuste de profundidade. Isso aqui, pessoal, eu digo para vocês que faz bastante diferença para achar a posição mais confortável para o motorista. Aqui na porta nós temos botão com simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle para trancar e destrancar as portas, o controle dos espelhos elétricos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos, o que acaba sendo bastante útil. Também temos aqui desse lado aquele porta-copos bastante prático, aí no caso só a Hilux vai ter. Aqui nós temos o botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento e aqui embaixo nós temos também a abertura do tanque de combustível, também é do capô. O que mais que a gente pode destacar aqui? Pessoal, faltou, por exemplo, aquele ajuste de altura do facho do farol. Então quando a picape está carregada, se você tem aí o uso na estrada, principalmente quem vem na contramão, pode acabar sendo ofuscado aí pelos faróis, que no caso aqui são totalmente em LED. O que mais que a gente pode falar aqui? Console central também tem 2 porta-latas, temos aqui espaço para guardar algumas coisas. A diferença é que a gente tem aqui um botão para você colocar ela no Eco Mode, modo econômico, e o Power Mode para deixar ela um pouco mais potente. Digamos assim, é um modo esportivo, por assim dizer. Alavanca de câmbio também com comando sequencial. Temos também aqui o seletor eletrônico de tração aqui ao lado do volante, onde você consegue ligar 4x4 High e 4x4 Low. E outro diferencial importante aqui, né? Também temos o botão para você poder fazer o bloqueio do diferencial traseiro, como na Ranger. Isso acaba fazendo diferença no 4x4 mais extremo. O ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona, então não é como na Ranger, que é dupla zona. Mas aqui a Hilux tem um trunfo na manga, que é 2 botõezinhos novos para você controlar a ventilação dos bancos dianteiros. Então, esses bancos microperfurados têm ventiladores dentro deles e você pode controlar aqui 2 níveis diferentes. Então, você tem 3 níveis diferentes, tanto para o passageiro quanto o motorista, e isso em dias quentes acaba fazendo aí uma diferença interessante. Outra observação também, pessoal, a Hilux também tem sistema de chave presencial, assim como a Ranger, né? Já a S10 é aquela chave convencional. Então a gente consegue ver coisas a mais aqui, como por exemplo, a ventilação dos bancos e também o botão na função Eco e na função Power. Mas a gente não tem aqui o ar-condicionado Bizone. Temos o ajuste de profundidade do volante. Então, se a gente for fazer uma comparação aí com a Ranger, elas estão um pouco equiparadas, talvez a Hilux um pouquinho acima, porque tem algumas coisas a mais, mas lá também tem algumas outras coisas. E aí nesse ponto, em matéria de recursos e acabamento, é a S10 que fica para trás das duas mesmo. E nessa parte do vídeo, pessoal, mais uma vez a gente vai contar aí com um parceiro nosso, que é a EF Automotiva, empresa especializada em equipamentos de alta tecnologia para oficinas, e a gente vai fazer isso para ter certeza que as nossas medições aqui das 3 picapes estão absolutamente corretas. Afinal de contas, quando você faz aí um teste de consumo, você precisa ter certeza que o motor está em ordem e que não existe nenhuma falha aí no sistema eletrônico. E mais uma vez eu vou contar aqui com a ajuda do Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Jorge? Beleza? Olá, pessoal.
O Eduardo, como vocês já conhecem, já viram em outros vídeos, é o gerente de desenvolvimento aí da EF Automotiva, tá correto? Isso, as operações e o desenvolvimento da EF. Então ele cuida de toda essa parte. E hoje, pessoal, para a gente ter certeza que essas picapes aqui estão em ordem, nós vamos mostrar alguns equipamentos que nós vamos inclusive utilizar nessas picapes. Eu tô vendo um aí no capô da Ranger. O que é esse equipamento, Edu? Vamos mostrar para o nosso pessoal. É o equipamento chamado Navigator Nano, é um equipamento da Texa, ele funciona via Bluetooth, então a gente conecta na porta do carro, né, e ele manda toda a informação para um computador, para toda a linha aí de nacionais, importados e diesel leve. Tá, então esse equipamento ele é fundamental para você conectar lá na porta ODB e para que ele consiga ler as informações das picapes. Correto. É esse que a gente vai usar nas três. Correto. Tá, beleza. Só que olha, o Eduardo falou que aquele equipamento lê no computador, mas ele trouxe uma surpresa aqui pra gente. Vocês estão vendo aqui a caixa aqui embaixo? Qual que é o nome desse equipamento? Axione 5. Axione 5, pessoal. E a primeira coisa que eu já vou mostrar para vocês é esta caixa que vem o equipamento, né? Então a gente tá vendo aqui que é uma maleta muito resistente, para ficar ao tempo mesmo, para receber porrada e tudo mais, né? Exatamente. Bom, e o que vem dentro dessa maleta? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, maleta, ela vem aqui acolchoada para transportar o equipamento. Edu, o que é isso daqui? O que é esta tela aqui? Esse é um tablet que vai receber toda a informação via Bluetooth. Ele é um tablet com proteção militar. Então ele tem aqui todo o revestimento em ABS, parte emborrachada contra quedas, a tela com proteção. Então a gente fala aqui de P67, P68 contra água. Peraí, vamos só explicar para os nossos internautas. Esse P67 e P68, o que é? Aquela proteção... São as certificações, isso. Contra poeira e água, não é isso? Contra poeira e água, e esse aqui ele pode até mesmo ter contato com a água. Então é um ambiente aqui, se você pegar todo rústico, você tem um equipamento para suportar pancada, para suportar sujeira, para suportar qualquer tipo de dificuldade diferente de um notebook. Mas aqui você tem todo o diagnóstico nas mãos. Inclusive, pessoal, eu estava observando aqui o equipamento e olha só. Ele tem aqui em cima uma porta USB que serve justamente para fazer a atualização do software. Aqui embaixo ele tem uma conexão de energia que inclusive você pode usar um adaptador para 12 volts no próprio carro. Você tem um adaptador de tomada para usar em qualquer tomada com qualquer tensão 110, 220 e os adaptadores de tomada para você usar em qualquer canto do mundo. Então esse é aquele equipamento, se você for viajar para outro país, for fazer um curso, um treinamento, não sei o que, ele vai rodar em qualquer lugar do mundo. E eu vi um detalhe aqui atrás, Edu, posso estar enganado, mas isso aqui é uma câmera, não é? Uma câmera, exatamente. Por quê? Quando a gente vai fazer um acesso remoto, então o usuário ali precisa de alguma ajuda mecânica, a gente pode habilitar a câmera através do TeamViewer e a gente conseguir mostrar no veículo ali, talvez, a busca de uma falha. Então é usado bastante quando a gente vai operar à distância, né, com o mecânico que tem o equipamento. Moral da história, pelo que eu entendi, então, esse equipamento ele substitui o laptop para quê? Aquelas pessoas que realmente vão fazer um uso de campo, às vezes estão na chuva, estão numa situação adversa, mão cheia de graxa, mexendo com muito equipamento, muita ferramenta pesada, esse equipamento não vai ter problema. Já o laptop ele vai sofrer um pouco mais, né? Exatamente. E qual que é a autonomia de tempo de funcionamento? Então, diferente de um notebook, que em média lá 2 horas e meia, 2 horas no notebook com uma boa, né, bateria, aqui a gente tem em torno de 10 horas de autonomia de trabalho. 10 horas funcionando 10 horas. direto. Então quer dizer, a rigor, para uma oficina normal, ele vai carregar de manhã cedo, vai trabalhar o dia inteiro e só vai botar para carregar de noite para o outro dia. Exatamente. Ele não vai ter que parar para carregar. Não tem a necessidade. Então, pessoal, esse equipamento aqui a gente tá mostrando como dica, porque a rigor ele conversa com aquele outro ali, não é isso? Da mesma forma, a mesma então, forma. do mesmo jeito que aquele que conversa com o laptop, ele conversa com esse. Exato. Então, se eu não entendi errado, esse aqui substitui o laptop, mas para uma aplicação muito mais pesada de trabalho. Exato. E mais difícil. Exatamente. É o pau para toda obra. Exatamente, é bem isso. Bom, pessoal, como vocês viram, a gente está dando essa dica aqui desse equipamento que eu achei muito legal. O Eduardo trouxe para vocês verem que existem diversas soluções aí na EF Automotiva. Mas nesse vídeo, nós vamos usar o laptop por um único motivo. A tela do laptop é um pouco maior. Sim. E para a gente mostrar na câmera para vocês os dados, fica muito mais fácil a tela do laptop. De toda forma, a gente está vendo esse equipamento aqui junto com o Navigator Nano. Navigator Nano, né? Correto. Que é o equipamento que a gente vai usar para poder fazer a leitura das 3 picapes e ver se elas estão absolutamente em ordem. Começando aqui pela S10. E aí, Eduardo? Tivemos alguma anomalia aqui na S10? Nenhuma. A gente fez a varredura
tudo certo, velocidade normal de diagnóstico, os parâmetros também, tudo dentro da normalidade, tudo correto. Você estava até comentando comigo que existem alguns carros da GM que às vezes tem alguns probleminhas de leitura, né? Porque tem redes novas. Quais seriam esses? Isso. Os veículos novos, né, a Tracker nova e o Onix Turbo, ele já usa uma outra tecnologia diferente da rede CAN, que é a CAN FD. É uma rede de alta velocidade entre os módulos, então a gente considera 10 vezes mais rápido a comunicação entre os módulos e esses veículos, até mesmo as concessionárias, tiram dificuldade em realizar diagnóstico. Para resolver essa situação, foi desenvolvido um conector que ele faz esse atenuador do sinal para a gente conseguir ler. Nesse carro não há necessidade, é um módulo aí de injeção típico aí de 2017 em diante, então nesse veículo a gente não precisou de nenhum adaptador. E a EF Automotiva tem essa solução para o Onix e para o Tracker também? Exatamente, então se você tem esses veículos, a gente consegue te atender também. Olha aí a dica, pessoal. E aqui na Ranger, como é que foi, Edu? A leitura também em tempo normal, a gente conseguiu ler todos os módulos, nada de anormalidade, porém a gente só tem uma falha no computador de bordo relacionada à parte de iluminação. Então, a parte de funcionamento do veículo, tudo certo. Apenas essa falha mesmo relacionada à parte de iluminação, possivelmente uma lâmpada queimada, alguma coisa que o scanner acusou. E olha, pessoal, realmente é verdade, porque quando a gente estava voltando de um dos testes aqui com a picape, eu notei que tem uma lanterna traseira dela que está com intermitência, ela não está queimada, mas às vezes a lâmpada apaga. E por acaso o sistema conseguiu achar esse tipo de falha? Exatamente, então ele pega tantas falhas de memória e as falhas ativas. Então a gente conseguiu identificar a falha nesse veículo. Muito legal, né, Lé? Bom, pessoal, e aqui na Hilux, será que leu? Afinal de contas, o que a gente sabe é que a Hilux agora, uma das principais novidades dessa picape é justamente o motor que está com mais potência, né, 204 cavalos, e também cresceu o torque em relação aí à, digamos assim, geração anterior da Hilux. E aí, Edu, com essas modificações que esse motor recebeu, deu para ler tudo numa boa? Normal, a gente conseguiu ler velocidade, os parâmetros, tudo corretamente, porém, o único detalhe, a única ressalva é que a gente não acessou por Hilux, a gente acessou como Hilux no sistema da SW4. É um sistema um pouco mais completo, é da mesma família, só que a SW4 tem mais módulos do que a Hilux, então, até no vídeo vocês vão identificar que tem vários módulos em vermelho, ou seja, não foram lidos por conta dessa família um pouco diferente que a gente acessou. Mas como a gente está vendo, inclusive a Hilux agora está muito mais tecnológica, né, pessoal? Tem radar frontal, tem sistema de aviso de saída de faixa com correção, ou seja, essas novas tecnologias deixou a Hilux mais próximas aí da SW4, por isso o leitor fez esse tipo de acesso. Du, mas aqui todos os parâmetros estão normais para fazer a medição? Correto, tudo normal, a gente conseguiu ler os parâmetros no tempo correto, e nenhum parâmetro e nenhuma falha registrada também. Bom, pessoal, como vocês viram, então, as três picapes estão absolutamente em ordem no que diz respeito à motorização, e aí a gente pode garantir que nós vamos ter confiança nos dados fornecidos pelo computador de bordo, tanto na estrada quanto na cidade, né, Edu? Não vamos ter falha em relação a isso, né? Isso, nada que atrapalhe nessa relação dos dados. Bom, como vocês viram, pessoal, as soluções da EF Automotiva garantem para a gente que os testes são feitos com absoluto critério. E se vocês precisarem de mais informações, qual é o site da EF Automotiva, Du? Você pode entrar em contato com efautomotiva.com.br, nas redes sociais, @efautomotiva. A gente está aí há 16 anos trazendo o que há de mais moderno e inteligente para o segmento de diagnóstico. Bom, como vocês viram, todos os dados aqui vão ser muito confiáveis. Hora da gente dirigir aqui a S10 no circuito urbano. Bom, a primeira crítica que eu já vou fazer, chave do tipo canivete, né? Então, num carro dessa categoria, o que a gente espera aí é uma chave presencial com botão de partida. Cinto de segurança aqui também tem ajuste de altura, além dos ajustes elétricos do banco. Bom, pois bem, pessoal, a primeira coisa que eu já quero destacar aqui é que o banco da S10, ele tem uma forma aqui que você se sente mais alto. Então você não tem aquela sensação de ficar afundado. Você tem aqui uma posição de dirigir aqui um pouco mais elevada. Faz falta também aí o ajuste de profundidade do volante para melhor situação. Bom, engatando aqui ré, pessoal, aqui eu já quero destacar um negócio legal, porque essa câmera de ré, ela tem alta resolução. Então ela tem uma imagem muito boa mesmo. E você consegue ver aqui linha de guia dinâmica, como vocês estão vendo. A gente também tem esta opção que ele põe ali uma linha para quando você vai fazer o engate de uma carretinha, né? Então você consegue ter orientação.
E outra coisa legal é que você consegue dar um zoom aqui para ver se o engate foi bem feito, ou até mesmo quando você está realizando uma manobra, ver a proximidade aí dos obstáculos. Então você tem essas duas possibilidades. Vamos usar aqui a câmera com a imagem maior, com a linha de guia dinâmica, para a gente poder fazer aqui a nossa manobra. O volante tem assistência elétrica, né? Então o que permite aí um conforto maior, um volante bem menos pesado. A gente consegue ver que a resolução da câmera é verdadeiramente muito boa aqui, né? E também temos o sensor de estacionamento lá atrás. Então vou mirar ali na árvore. Até vou passar aqui pro da carretinha, como se a gente fosse fazer o engate da carretinha. Olha como funciona bem. Muito legal, né? Se fosse um engate. Mas aqui com essa imagem ele coloca ali o triângulo vermelho ou amarelo de acordo com a proximidade para indicar a aproximação aí do obstáculo. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui o teste de taxão em lombada. É óbvio, não vai bater, né? O que a gente quer saber é o conforto da suspensão e isolamento acústico aqui dentro. Então vamos lá, vamos ver como é que a S10 sai aqui primeiro nos tachões, para a gente ter uma ideia aí do conforto. Vamos alinhar aqui com o tachão. Olha, vou dizer para vocês assim que não é tão desconfortável considerando uma picape média. Mas evidentemente a gente tem uma suspensão relativamente consistente aqui. Óbvio que não indica nenhuma fragilidade. E eu até consigo escutar alguns ruidinhos aqui dentro, né? Então não tem aquele acabamento super premium. E já que nós estamos com essas picapes, eu até vou fazer o teste da lombada aqui um pouquinho mais rápido. Vamos fazer a 35. Vamos ver como é que elas se comportam. Primeira lombada. Passa muito fácil, né? É bem tranquilo, 35 por hora. A gente vê que a suspensão é muito consistente, é bem simples de passar o obstáculo. Segunda lombada, 35 por hora. Um coicezinho um pouquinho mais duro, mas faz parte da suspensão e passa bem. Então, bem tranquilo. Vamos ver aqui o piso mais ondulado agora, 35 por hora. A gente percebe que a suspensão copia bem as irregularidades do piso. Terceira lombada, 35. No geral, para uma picape média, tá razoável em matéria de conforto. Quarta e última lombada, 35. Passou tranquilo. Bom, óbvio, não ia bater, né? Mas a gente tem que comparar com as outras. Vamos agora para nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos ver aqui como é que ela se comporta, né? Para isso a gente vai ter que acertar aqui o espelho do outro lado, justamente para a gente poder ver ali o alinhamento da guia, né? Então vamos acertar aqui a roda da picape aqui com o fim da guia e vamos lá, vamos executar a nossa manobra, parar no nosso ponto de referência, vamos virar tudo, volante bastante leve e vamos até encostar na guia. Vamos lá, até ligar aqui o sensor de estacionamento, né? A gente tem o sensor dianteiro, como vocês podem ver, ele já acusou, já encostou aqui na guia. Bom, virou menos que os 90 graus, né? Óbvio, ia virar mesmo. Afastar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar o volante. E agora vamos terminar a nossa manobra. A gente vê que a câmera de ré aqui tem uma resolução muito boa mesmo da S10. Isso aqui é um dos destaques, por assim dizer, com esses recursos adicionais. E olha, pessoal, a gente usa praticamente a rua inteira. Quase que eu encostei na guia do outro lado, né? Usou todo o espaço da rua para conseguir fazer a manobra, né? Então a gente já sabe que picape média é assim, mas a gente usou bastante espaço aqui. Só um adendo adicional que eu quero falar para vocês, que aqui na central multimídia, mesmo com a picape andando em drive, você tem a opção de acessar a câmera momentaneamente para você conseguir ver a situação do engate. Ela não fica assim muito tempo, ela rapidamente já desliga, mas você consegue fazer esse acesso para ver se está tudo em ordem. Bom, o que a gente viu aqui? É uma típica picape média, com uma suspensão bastante consistente, não é tão confortável e usa um tremendo espação para a gente conseguir realizar aí a manobra, por exemplo, no fim de rua. Hora de dirigir aqui a Ranger e olha a diferença, chave presencial, partida aqui para o botão, né? Muito mais confortável. Além dos ajustes elétricos do banco, cinto de segurança também com ajuste de altura.
mas ainda falta o ajuste de profundidade aqui do volante. Quero só destacar duas coisinhas aqui, pessoal. Primeira, ar-condicionado digital e automático de dupla zona, isso aí acaba fazendo um pouquinho de diferença. E outra coisa é que essa central Sync 3, a gente já fez matéria dela no canal, né? Vem com GPS embarcado. Mas eu quero destacar aqui para vocês o recurso que a gente tem aqui, que é aquele recurso que alguns chamam de migalha de pão, né? Então ela vai deixando pontinhos por onde você passou. Qual é a vantagem disso? Bom, na cidade talvez não seja tanta. Pelo menos você vai para algum lugar que depois você quer saber o caminho da volta, alguma coisa assim, você está vendo por onde você passou. Mas quando você está no fora de estrada, isso faz muita diferença, né? Você pega aí uma trilha, mesmo que não esteja roteada aí no GPS, você consegue ver por onde você vai voltar graças a esse recurso aí dos pontinhos que ele vai deixando. Como eu disse, tem algumas pessoas que chamam de migalha de pão, faz diferença. Bom, vamos lá para nossa manobra. Vamos engatar aqui ré. A câmera aqui não tem a resolução da S10, mas é uma boa resolução. Certamente não é a mesma da S10. Também tenho aqui linha de guia dinâmica. E aqui vocês podem ver que a gente já tem o tracejado central. Então, se você tiver que fazer o engate aí de um reboque, ainda que a linha não acompanhe aqui até a picape, você consegue usar essa linha central para fazer isso. E também tem aqui um modo de zoom, né? Então você consegue ver a aproximação do obstáculo. Bom, vamos executar a manobra. Direção também com assistência elétrica, e eu já vou dizer, essa direção é um pouco mais leve que a S10, tá, pessoal? Nitidamente mais leve. A gente tem ali a linha de guia, como vocês estão vendo, também temos sensor de estacionamento e, como toda picape, né, aquele raio de giro, aquele diâmetro de giro monstruoso. Vamos mirar lá na árvore lá atrás, vamos ver como é que os sistemas de sensor de estacionamento funcionam. Olha, a gente já tem o gráfico ali do lado, é um pouco diferente a exemplificação, mas ainda assim ele faz toda a medição e coloca ali do lado a indicação em vermelha da proximidade. Bom, vamos lá para o teste de tachão, vamos ver como é que é o conforto da S10 aqui na mesma situação. Primeiros tachões. Ó, duas coisas aqui. É um pouquinho mais confortável. É muito mais confortável? Não, mas é um pouco mais confortável que a S10 nesse teste aqui. Isolamento acústico também foi um pouquinho melhor. Eu vi aqui menos ruído aqui dentro. Bom, agora vamos lá para o nosso teste de lombada. Vamos ver aqui como é que ela se comporta. 35 por hora, a mesma velocidade que a gente usou na outra. Olha, muito parecido, tá? A diferença tá mais no isolamento acústico aqui, no conforto do banco, que consegue absorver um pouco melhor, suspensão um pouco mais suave. Já nessa outra lombada ela já deu um pouquinho mais de coice, mas é muito parecido as picapes, né? A gente não consegue ver assim tanta diferença. Elas são relativamente próximas. Vamos ver aqui o piso desnivelado. Aqui ela é um pouquinho mais suave. Terceira lombada 35. Sempre passa fácil, né? Porque essas picapes têm suspensões extremamente parrudas e consistentes. Mas elas copiam um pouco mais o chão, né? Mas a Ranger é um pouquinho mais confortável que a S10, isso é um fato. O isolamento acústico aqui dentro também é um pouquinho melhor. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Deixa eu usar aqui o espelho para a gente conseguir ver se a gente está efetivamente alinhado aqui com a guia do lado direito. Sim, beleza. E vamos lá para a nossa manobra, vamos ver aqui o espaço que ela vai usar ou não, né? Se vai ser maior ou não. Parar aqui no nosso ponto de referência. Virar todo o volante. O volante é um pouquinho mais leve mesmo. Sensor de estacionamento já está ligado. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, encostou o pneu na guia, o sensor funcionou. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar aqui o volante. Até agora, para mim aqui está muito parecido o espaço que as duas estão usando. Vamos ver agora aqui na conclusão da manobra, né? Essas picapes usam todo o espaço aqui de fim de rua, né? Vamos lá. Olha, pessoal, eu vou dizer que usou um pouquinho menos de rua, mas muito pouca coisa. Talvez aqui uns 15 centímetros a menos. Mas usou um espaço também muito grande para fazer a manobra. Bom, diferença para a S10,
O acabamento aqui dentro é um pouco melhor em matéria de ruído e a suspensão também é um pouco mais macia. Mas para você fazer as manobras, em geral é tudo muito parecido, com a diferença do volante ser um pouquinho mais leve. Diferenças sutis, não é nada gritante, mas acaba existindo sim um pouquinho. Hora de dirigir aqui a Hilux, também sistema de chave presencial, partida por botão. Temos aqui o cinto de segurança com ajuste de altura, além de todos os ajustes elétricos do banco. E o diferencial aqui é justamente a coluna de direção, que além de altura também tem profundidade. Então você consegue achar uma posição bem confortável mesmo, além do banco ser bastante confortável aqui. E aproveitar sempre para a gente relembrar alguns diferenciais aqui, como por exemplo, o sistema de ventilação dos bancos dianteiros, né, motorista e passageiro, o que faz diferença em regiões quentes. Como acontece na Ranger, o sistema de GPS aqui também tem a possibilidade de você deixar os pontinhos por onde você passe no off-road. Isso acaba fazendo aí bastante diferença. Também vou destacar que essa aqui é a única picape com o sistema de som assinado da JBL, o que dá uma qualidade de áudio muito boa. Entretanto, é a central mais atrasada das três, né? Porque não tem nenhum recurso de conectividade adicional e o software aqui é relativamente lento. E mais duas coisinhas que eu queria destacar aqui, além de a gente ter o velocímetro digital ali no marcador, a gente também tem aqui esta função que mostra a posição em que as rodas estão. Muito legal isso, né? Também para quando você está fora de estrada, isso acaba sendo bastante útil. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa manobra aqui. Câmera de ré, linha de guia, lembra que eu falei para vocês? Central com recursos limitados? Então, não é dinâmica a linha de guia, né? E outro detalhe, né? Também não temos modos diferentes de visão, é um modo só. Então, como vocês podem ver, faltam algumas coisas. Direção com assistência hidráulica, nitidamente mais pesada que as outras picapes, né? Isso é uma coisa que a Toyota também poderia pensar em melhorar aqui na Hilux. Aqui a gente também tem um botãozinho de sensor de estacionamento que a gente liga e desliga aqui do lado esquerdo do volante. Das três picapes, certamente essa é a que tem a câmera com pior resolução, é uma resolução bem básica. Vamos ver se o sensor de estacionamento aqui ajuda a gente. Opa! Cadê o sensor de estacionamento? Ah, opa, funcionou. Demorou um pouquinho para funcionar, mas funcionou aqui. Bom, como a gente viu aqui, tem algumas coisinhas que são legais, outras que a Toyota pode pensar em melhorar. Vamos lá para os nossos tachões, vamos ver como é que é o conforto de suspensão. Lembrando que a Toyota agora chama essa suspensão de Light Duty, ou seja, mais confortável do que a Hilux anterior. Mas vamos ver em relação às outras. Bom, pode ser mais confortável em relação às Hilux anteriores, mas certamente das três picapes que a gente tem aqui é a suspensão mais durinha, né? Então melhorou em relação à Hilux anterior, mas ainda continua dura. E no que diz respeito aqui a ruído interno, acabamento, eu vou dizer para vocês que a Hilux aqui delas é a melhor. Tá fazendo barulho aqui, é o controle remoto que ficou aqui no console. Vamos aqui para a lombada. Olha, passou bem, mostra que é uma suspensão bastante consistente, forte, mas a gente nota um pouquinho menos de conforto aqui na Hilux em relação às outras. Vamos para a segunda lombada aqui, 30. Novamente é uma suspensão mais arisca, né? Ela bate um pouco mais, né? Ela é um pouquinho mais dura, ela copia mais o chão, mas o isolamento acústico aqui dentro é muito bom, tá, pessoal? A qualidade do isolamento acústico é o ponto alto aqui, diria até. A suspensão é bem durinha mesmo. Em relação às outras picapes, essa é a menos confortável, ainda que a Toyota tenha feito melhorias consideráveis em relação aí ao modelo anterior, né? Quarta e última lombada. O conforto aqui não é o ponto alto, já o acabamento, o isolamento acústico é o ponto alto. Então, como vocês estão vendo, aí é uma questão de escolha muito pessoal de cada um. Bom, vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vamos usar o espelho aqui para poder alinhar a picape aqui com o lado direito da guia. Ok, a picape está alinhada. E vamos lá para a nossa manobra. Vamos ver como é que ela sai aqui na manobra. Vamos parar aqui no nosso ponto de referência. Virar tudo o volante, que é bem mais pesado por ser hidráulico. E vamos lá, vamos executar a manobra. Aí eu vou dizer para vocês que essa aqui é a que menos vira das três, tá, pessoal?
Evidentemente é que teve um raio de giro aqui, é que tá mais, das três é que mais está usando espaço. Eu acho que vai pegar o pneu aqui atrás na guia. Bom, não pegou por muito pouco. Das três, evidentemente, a Hilux é a que usa mais espaço para poder fazer a manobra, além de ter o volante mais pesado por ser direção com acionamento hidráulico e não elétrico como nas outras. Também a suspensão mais dura. A gente sabe que no off-road ela vai melhor do que as outras, mas tem a suspensão mais dura. Então, se você está procurando conforto, não é bem por aí. Entretanto, se você valoriza acabamento, sistema de som de qualidade e ajustes mais precisos ao volante, aí a Hilux acaba sendo a melhor delas. Então, como vocês estão vendo, não tem escolha fácil, né? Você precisa ver muito bem quais são as suas prioridades para escolher S10, Ranger ou Hilux. Hora da gente pegar a estrada aqui com o S10, lembrando, né, que a S10 tem aí a luz de rodagem diurna, então quando você estiver em estrada de pista simples, de mão dupla, você não vai precisar ligar o farol aí. De toda forma, o DRL é um dispositivo interessante de segurança. Vamos ver aqui como é que ela se comporta nessa aceleraçãozinha aqui para pegar a rodovia. Você consegue ver que você tem uma disponibilidade muito grande de força, né? Então, quer dizer, força bem pouquinho o motor ali bem antes dos 2.000 giros, aí você já consegue ver que ele tem uma resposta interessante, né? Você pisa no acelerador, ele responde prontamente. A suspensão também se mantém aí um pouquinho mais confortável de novo quando a gente compara em relação às outras, né, pessoal? Tudo isso é importante a gente destacar, que a gente está falando sempre em relação às picapes que a gente está testando aí. Isolamento acústico, muito parecido com o que a gente costuma ver aí nas picapes médias a diesel, então o barulho do motor não chega a irritar aqui dentro, né? Mas a gente percebe que ele acaba invadindo aí um pouco a cabine, daí o motivo de várias pessoas terem aí a preferência de picape flex, né? Para não ter esse problema do ruído aí tão alto. Aproveitar aqui para ver a velocidade em função de rotação, ó, 100 km por hora, temos aqui pouco mais que 1.500 giros, talvez 1.600 giros ali mais ou menos, 1.550, ou seja, é uma rotação bastante baixa, né? E isso acaba ajudando a reduzir o ruído aqui na cabine. Vamos dar uma aceleradinha aqui para 120, vamos ver se a gente tem espaço aqui na estrada para chegar no 120, a estrada está um pouquinho cheia. 120 por hora, sexta marcha, um pouquinho menos de 2.000 giros ali, talvez 1.900 giros, o que não é uma rotação tão alta assim. Outro recurso que a gente tem aqui na S10 é justamente o alerta de colisão frontal, utilizando a câmera. Inclusive, ali dentro do contagiros a gente tem um ícone verdinho, que é o que mostra que o sistema já conseguiu identificar um carro à nossa frente. No volante nós temos um botão que a gente consegue escolher 3 níveis do alerta de colisão frontal. Eu vou colocar aqui o mais distante e vamos acelerar em relação ao veículo da frente, para vocês verem como é que funciona esse alerta. Então o ícone ali está verde, olha só, ele já deu o aviso de que a gente está se aproximando de forma muito perigosa em relação ao veículo que vai à nossa frente. Bom, você consegue mudar essa sensibilidade aqui escolhendo os níveis diferentes. Ele também tem um sistema de pré-condicionamento de freios. Caso você se aproxime do veículo que vai à sua frente de uma maneira mais suave, não tão perigosa que ele vai emitir o alerta, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o ícone de verde para amarelo, justamente para indicar que você está muito próximo do veículo que está indo à sua frente. E aí, esse sistema também tem o pré-condicionamento de freios, mas esse eu recomendo que vocês não testem, porque quando ele entra a atuação é muito em cima e às vezes pode não funcionar corretamente. Outro recurso que a gente tem aqui é o aviso de saída de faixa. Você apertando o botão no painel, ele liga um íconezinho verde ali no velocímetro e caso você comece a sair da faixa, aliás eu vou forçar isso aqui, olha só, sem dar seta, ele te dá um alerta sonoro e inclusive visual, mudando o ícone de verde para amarelo. Mas detalhe, pessoal, esse sistema ele não faz a correção, ele apenas avisa o motorista que está saindo da faixa. E se você usar a seta, aí ele desarma o sistema, permitindo que você faça a mudança de faixa numa boa. Bora pegar a estrada aqui com a Ranger, que também tem a luz de rodagem diurna. Vamos ver como é que o motor se comporta aqui nessa aceleração aqui no semi-urbano para pegar a rodovia.
Inclusive aqui, pessoal, a gente consegue escolher o modo do display aqui, né? Então a gente tem a opção de você poder alternar entre as funções. Então você consegue colocar até o contagiros digital ali. A gente vê que o comportamento aqui dos motores é bastante similar, né? Então é uma condição bastante leve. Então não tem como a gente conseguir ver muita diferença aí de uma picape para outra. Mas, novamente, a questão do acabamento aqui da Ranger é um pouco melhor para isolamento acústico. A gente também sente aqui um rodar suave dela aqui nesse tipo de situação. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui já, aproveitando a nossa velocidade em função de rotação, ainda que a estrada esteja um pouquinho mais cheia. Vamos chegar aqui no 100 por hora. Pronto, 100 por hora. Ó, a rotação é muito parecida da outra, né? Vocês estão vendo ali. Peraí, vou voltar aqui para o 100. Peraí que a gente passou um pouquinho do 100. Talvez um pouquinho mais de giro. Ali não tem tanta precisão no contagiro. Tá um pouquinho mais, eu diria ali, bem no meio. Vamos acelerar para 120. Vamos ver aqui em 120 por hora. Não dá para ter muita precisão, mas parece que aqui na Ranger o giro é um pouquinho mais alto em sexta marcha quando a gente compara aí com a S10, né? Ou seja, a gente percebe um pouquinho mais de ruído aqui dentro da cabine quando a gente compara aí com a primeira picape que a gente testou. A Ranger, como sistema de assistência de faixa, ela tem o recurso de manter a Ranger na faixa. A gente tem um botãozinho aqui do lado da alavanca que você aperta, ele coloca aquele tracejado verde ali do painel digital do carro e aí você já tem o sistema funcionando. Então, por exemplo, se eu forçar a saída da Ranger da faixa, olha o que ela faz. Ela faz uma pequena correção no volante e dá uma indicação amarela ali. Novamente, vocês podem ver que ela faz uma correção bastante suave, mas o ponto é que ela corrige efetivamente. Mesmo que você esteja com a mão sobre o volante, você sente essa correção. O objetivo disso daqui não é ser uma direção autônoma, e sim prestar uma assistência caso o motorista esteja distraído, mexendo em alguma outra coisa. Aqui na Ranger você também tem o controle de cruzeiro adaptativo. Você consegue ligar aqui no volante. Você liga ele, programa a velocidade que você quer, então você pode programar, por exemplo, uma velocidade de 120 por hora, que é o que essa via permite, e escolhe a distância que você quer em relação ao veículo da frente. O que ele vai fazer? Vai manter a velocidade do veículo em relação à distância que você escolheu. Se você diminuir a distância, ele vai diminuir a distância em relação ao veículo da frente. E caso não tenha nenhum veículo à sua frente, o que ele vai fazer? Ele vai retornar na velocidade que você programou, no caso aqui 120 km por hora. Então, com o controle de cruzeiro adaptativo, você consegue fazer viagens muito mais tranquilas, sempre mantendo ou a velocidade que você programou ou a escolha da distância em relação ao veículo que vai à sua frente. Agora era da gente ir aqui com a Hilux para a estrada, né? Vamos ver como é que é o comportamento dela. Vamos testar aqui a aceleração semi-urbana dela. Bom, aqui nós temos certamente o melhor isolamento acústico, e aqui a suspensão já não parece tão dura. Aqui ela está no mesmo nível de conforto das outras, então quando o piso está bom, aí a gente já não consegue ver muita diferença, é mais quando o piso efetivamente está ruim. Mas em matéria de isolamento acústico e conforto no geral, posso dizer para vocês aqui que aí a Hilux dá a sensação de um produto mais bem acabado. Inclusive o próprio barulho do motor invade menos aqui dentro. Já vamos aproveitar aqui para fazer a velocidade em função da rotação. Vamos ver aqui, chegando aqui nos 100 km por hora. Pronto, já estamos em sexta marcha. Olha, a gente consegue ver ali, ó, uma rotação um pouquinho acima de 1.500 giros, bastante próxima ali que a gente viu lá na S10. Vamos acelerar aqui para 120. Chegando aqui no 120, vamos deixar ela descer aqui para a sexta marcha, né? Na verdade, subir para a sexta marcha, né? E a gente tem ali uma rotação um pouquinho abaixo de 2.000 giros, que é bastante próximo aqui entre as picapes. Mas o isolamento acústico aqui da Hilux é efetivamente o melhor das três. Novidade na Hilux é justamente aqui o sistema de assistência à condução que ela passa a ter. Então vamos testar primeiro o sistema de saída de faixa. Você tem um botão aqui no volante, quando você aperta, ele informa que o sistema está ativo.
E aí ele já começa a fazer as leituras da faixa de rolamento. Eu vou forçar aqui a picape para fora da faixa. Olha só, pessoal. Ele também corrige e traz a picape para dentro da faixa, só que o que ele faz aqui? Ele não atua sobre o volante, ele freia o carro, dá um alerta e corrige o carro para o centro da faixa. Vamos de novo, ó. Eu vou dizer para você que isso aqui dá uma espécie de susto no motorista e ele não deixa a picape centralizada no centro da faixa. Ele faz um movimento para corrigir. Só que se você não colocar a mão no volante, ele vai para o outro lado da faixa e faz de novo a correção. Então a gente consegue ver bem aqui que aqui não é um assistente propriamente dito de condução, e sim de correção, o que é diferente. De modo que você não consegue, por exemplo, ficar utilizando isso normalmente, porque toda vez que ele faz isso, você sente que o carro dá uma freadinha. A gente já viu isso em outros modelos, como por exemplo um modelo da Mercedes que a gente testou que é assim. Mas eu vou dizer, eu não acho essa solução mais legal. A que atua sobre o volante é mais interessante. De toda forma, é melhor ter isso do que o caso da S10, que não tem nada, apenas avisando. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, usando uma alavanquinha que fica aqui do lado direito do volante na parte de baixo. Você aciona o sistema e programa a velocidade. Aqui no caso, ó, eu programei a velocidade ali de 99, mas a velocidade permitida aqui nessa rodovia onde nós estamos é 120. Então pronto, escolhi 120. Com o botão aqui do volante, você consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. São 3 níveis diferentes que você pode escolher. Então eu vou colocar aqui o nível mais próximo. E aí ele funciona como todos os outros controles de cruzeiro adaptativo. Ele vai até a velocidade que você escolheu. No momento que ele percebe um veículo à sua frente, ele vai tentar manter aquela distância escolhida. Eu vou até aumentar aqui a distância, a gente está começando a se aproximar aqui de um caminhão na estrada que está um pouquinho mais lento. Daqui a pouco vocês vão perceber que ela vai começar a reduzir a velocidade para justamente, ó, já começou a frear. Ela já está freando porque ela já identificou o caminhão que vai à nossa frente. Então ela vai manter aquela distância que eu escolhi. No momento em que eu sair de trás do caminhão e não tiver mais o veículo à minha frente, o que vai acontecer? Ela vai acelerar novamente aí para os 120 km por hora. Nesse ponto, a gente vê que o sistema é bastante parecido aos demais. Apenas mesmo esse sistema de assistente de faixa, que ele ajuda a corrigir. Mas se você tentar dirigir sem as mãos no volante com ele não é confortável, né? Porque ele fica freando o carro. Ó. Aqui nós temos uma situação bem que ele ficou batendo nas duas faixas. Então, moral da história, é interessante para ajudar, mas definitivamente não é legal para você fazer longas viagens aí, digamos assim, com mais conforto, usando isso aqui como um auxílio à condução. Apenas para te avisar que você está saindo mesmo das faixas. Bom, pessoal, hora da gente agora fazer o nosso teste de aceleração com as 3 picapes juntas, para ver quem é a melhor delas. A gente acredita que a S10 tem uma vantagem muito boa, afinal ela tem um torque mais alto de todas, se bem que a Hilux está bem próxima, mas vamos conferir isso na prática. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui para o nosso teste de 0 a 100 com S10. A diferença é que agora a gente tem novidade para vocês. Temos um dispositivo aqui para medir por GPS, inclusive gravar a aceleração em vídeo de 0 a 100 com bastante precisão. Então vou acionar aqui o nosso dispositivo de gravação e vamos lá fazer agora a nossa largadinha estolada aqui com a S10. Vamos ver em quanto tempo que ela chega em 0 a 100. Vamos lá, acelerando tudo e bora! Saiu forte. Aqui já temos a marcação até 60 e conseguimos aqui um 0 a 100 de 11,35 segundos. Vamos repetir a medição mais uma vez para ver se a gente consegue melhorar o número. Bora para a segunda passagem aqui com a S10. Vamos ligar aqui a gravação, vamos lá. Estolando a picape e bora! Zero a 60 em 4,79.
0 a 100 agora foi em 11,53. Então dá pra gente dizer aí que o 0 a 100 dessa picape fica um pouquinho acima de 11 segundos. Hora da gente testar aqui a Ranger, pessoal, só que aqui tem uma diferença, né? Tem a posição drive na alavanca e quando você joga ela pro lado, pro comando sequencial, ela entra em Sport. A hora que você comanda a primeira vez, ela assume o sequencial, mas se você só jogar pro lado, ela tem o modo Sport. Então vamos ligar aqui a nossa câmera de registro de 0 a 100 e vamos lá, vamos estolar a picape e vamos lá, pisando tudo. Vamos ver aqui o número que a gente conseguiu. Olha só, 0 a 100, a gente conseguiu aqui 12,55. Foi acima da S10, mas vamos para outra passagem para a gente tentar novamente. Bora lá para a segunda passagem, pessoal. Modo Sport, ligando aqui a câmera e vamos estolar a picape e vamos lá. Conseguimos aqui uma marca um pouquinho melhor, 12,02 segundos. Então dá pra gente dizer que essa aqui faz um pouquinho mais que 12 segundos do 0 a 100. Bom, vamos pro teste de aceleração aqui da Hilux. Lembrando que aqui a gente também tem a alavanca, quando a gente põe pro modo esquerdo, aqui pro modo sequencial, né, pro lado esquerdo, ela entra também no modo Sport. Então vamos acionar aqui a nossa câmera de aferição e vamos lá, vamos estolar a picape e vamos lá. Já viu que o programa de estabilidade ali piscou um pouquinho na saída. Ó, aqui a gente teve que usar bastante da pista, mas a gente fez o 0 a 100 aqui em 11,4 segundos. Foi uma média boa, mas vamos fazer mais uma passagem para ver como é que fica. Vamos para mais uma passagem aqui, pessoal. Deixa eu ligar aqui a nossa câmera de aferição. E vamos lá, modo Sport, largadinha estolada. Estolou e novamente deu uma piscadinha do programa de estabilidade. Tivemos que usar bem a pista aqui novamente. 11,24 segundos aí no 0 a 100, dá para dizer então que a Hilux faz um pouquinho mais de 11 segundos aí o 0 a 100. E como é que ficou o consumo aqui das picapes? Olha só, pessoal, a gente fez uma viagem aí de aproximadamente 46 quilômetros, justamente para chegar aqui no Parque Tecnológico em Sorocaba, que levou aproximadamente 35 minutos. Começando aqui pela média da picape da Toyota, nós conseguimos fazer 13,3 km por litro. Quando a gente vem aqui para a Chevrolet S10, a média foi de 13,2 km por litro. Vocês podem ver que a média foi bastante próxima. Não podemos esquecer que as duas picapes aqui no caso, elas têm motor de 2,8 litros. Quando a gente vem aqui na picape da Ford, a média foi um pouco menor. 12,2 km por litro. Aqui o motor, pessoal, é um 5 cilindros 3,2. E não é só isso. Quando a gente olha para o peso, essa picape aqui pesa 2.269 quilos. Enquanto que você tem a Toyota e a Chevrolet pesando 2.090 e 2.101. Ou seja, as duas picapes ali têm pesos mais leves com motores de cilindrada menor. Já a picape da Ford, o que acontece? Ela é mais pesada com motor de cilindrada maior, então faz sentido o consumo também ser um pouquinho maior. Também fizemos aqui o nosso teste de consumo urbano com as picapes. E olha só, pessoal, a gente rodou aproximadamente 31 quilômetros durante 1h20, ou seja, é um teste verdadeiramente urbano. E como é que ficaram as médias? Começando pela Ranger, a média foi de 9,1 km por litro. Quando a gente vem aqui para a S10, 9,3 km por litro.
bem próximo. Mas a campeã mais uma vez em matéria de consumo foi a Hilux, fazendo 9,7 km por litro. Então a gente consegue ver que a Toyota afinou muito bem a picape, porque conseguiu aumentar a potência e o torque sem comprometer o consumo. E mais uma vez a gente consultou aí a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui das 3 picapes. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem. E o valor dele é sempre da pessoa que contrata em relação ao veículo. Se muda o perfil do utilizador, muda o preço do seguro. Para aqui, a gente considerou a mesma pessoa, ou seja, consideramos o mesmo perfil aqui para as 3 picapes e já vamos passar para vocês, inclusive com a franquia reduzida em 50%. Os valores que a gente conseguiu foi o seguinte: a Hilux, o seguro ficou em R$ 6.200, com uma franquia de R$ 8.200, já reduzida em 50%. A S10, o seguro ficou em R$ 6.000, bastante próximo da Hilux, uma franquia um pouco mais barata, R$ 6.800. E quando a gente vem para a Ranger, foi o melhor negócio. O seguro ficou em R$ 5.700, com uma franquia de R$ 6.500. Não existem muitas diferenças, mas nesse quesito aqui, a Ranger ganhou, o que é curioso. Por quê? Ranger e Hilux são fabricadas na Argentina, já a S10 é fabricada no Brasil. E detalhe, quem tem mais tecnologia aqui na frente, que pode ser mais caro na hora de consertar, é justamente Hilux e Ranger. A S10 tem uma construção mais simples, então é curioso o seguro da Ranger ter ficado mais barato que o da S10. E nessa parte do vídeo a gente tem que falar, obviamente, aí do preço de cada uma dessas picapes e até a conclusão final aqui do nosso comparativo. Então vamos lá. S10 High Country, R$ 252.290, preço público sugerido no site da montadora. Ranger Limited, R$ 267.190 e Hilux SRX, R$ 276.490. Qual a conclusão que a gente tira de tudo isso? Pois bem, pessoal, na minha visão, se você for comprar uma picape dessas para fazer mais um uso, digamos assim, corriqueiro, urbano, e eventualmente for pegar um 4x4, não tem nem muito o que discutir. A picape é a Chevrolet S10. Ainda que ela não seja tão econômica quanto a Hilux e também não tenha todos os sistemas de assistência, ela tem um excelente desempenho, tem a internet embarcada com 4G e, pessoal, é a mais barata de todas e também tem a maior rede de concessionárias no Brasil. Então não tem muito o que discutir, aí é a Chevrolet S10. Entretanto, se você gosta daquela aventura no fora de estrada e você faz um uso intenso desses recursos, aí, como a gente também sabe, a Hilux é a melhor opção para esse tipo de aplicação. Ela vai melhor, ainda que a Ranger não fique tanto atrás. Mas aí, se você realmente precisa dessa questão de fora de estrada, aí a Hilux vai ser a picape aí ideal. Agora, se você faz um uso misto das duas coisas e aí também quer a tecnologia de assistência à condução, aí a sua opção é a Ford Ranger. Como vocês estão vendo, não dá para cravar assim aquela vencedora absoluta. A única coisa que eu posso dizer aqui para vocês é que o preço da Hilux, ainda que ela tenha vantagem em várias coisas, tá muito fora do normal aqui, R$ 276.000, quando a Chevrolet S10 é 252 e a Ranger Limited é 267. Então a gente vê que a Hilux está pedindo um pouco mais, até pelo peso do nome. A gente sabe que é uma marca bastante confiável, mas que está com um preço um pouquinho salgado. E quanto à Ford Ranger, a gente tem que também entender o momento da Ford no Brasil, né? A Ford, muita gente fala que a Ford deixou o Brasil, saiu do Brasil. Não é bem assim, pessoal. A Ford tomou uma decisão de ser uma marca de veículos de maior valor agregado. Por conta disso, ela parou de fabricar carros no Brasil. Mas a condição da Ford é muito parecida à de outras marcas, como por exemplo, a Mercedes-Benz, ela não fabrica mais carros no Brasil. Também temos a Audi, que também não fabrica carros no Brasil, e a própria Volvo, que não fabrica carros no Brasil. E nem por isso elas deixaram de estar no Brasil, elas são importadoras. E a Ford resolveu adotar essa política. Por conta disso, o pós-venda da Ford, o atendimento de pós-venda da Ford, nesse momento, é o pior aqui dessas marcas, porque você tem uma quantidade de rede de concessionárias bem menor do que a da Chevrolet e também a da Toyota.
Essa foi a primeira parte do vídeo de avaliação aqui das 3 picapes. Mostramos para vocês a apresentação dos modelos e também o uso mais urbano e as tecnologias de cada uma delas. E você agora confere a segunda parte desse vídeo, que nós teremos a avaliação delas no 4x4. Inclusive, contamos aí com a presença de um especialista em 4x4 e utilizamos o mesmo local onde nós testamos lá no passado a Ranger Storm com a Frontier Attack. Confere aí no canal que tá muito legal essa parte do 4x4. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.